Passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, você vai ver que Deus sempre nos adverte antes das consequências. Deuteronômio capítulo 27. O terceiro discurso de Moisés. Moisés e os anciãos de Israel deram ordens ao povo dizendo: guardem todos esses mandamentos que hoje eu lhes ordeno. No dia em que vocês passarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, levantem pedras grandes e pintem-nas com cal. Ao passarem, escrevam nessas pedras todas as palavras da lei, para que vocês entrem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Quando vocês tiverem passado o Jordão, levantem essas pedras no Monte Ebal, como hoje lhes ordeno, e pintem-nas com cal. Ali vocês devem construir um altar ao Senhor, seu Deus, altar de pedras que não tenham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Construam um altar do Senhor, seu Deus, com pedras toscas, e sobre este altar lhe ofereçam holocaustos. Também sacrifiquem ofertas pacíficas. Comam ali e alegrem-se na presença do Senhor, seu Deus. Nessas pedras escrevam de forma bem nítida todas as palavras da lei. Moisés, juntamente com os sacerdotes e levitas, disseram ainda a todo Israel: fique em silêncio e escute, ó Israel. Hoje vocês vieram a ser o povo do Senhor, seu Deus. Portanto, obedeçam à voz do Senhor, seu Deus, e cumpram os mandamentos e os estatutos que lhes ordeno. Naquele dia, Moisés deu ordem ao povo dizendo: quando vocês tiverem passado o Jordão, estas tribos devem se colocar sobre o monte Gerizim para abençoar o povo: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E essas tribos estarão sobre o monte Ebal para abençoar o povo: Ruben, Gade, Aser, Zebulon, Dan e Naphtali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em voz alta e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá: amém. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que mudar os marcos de divisa do seu próximo, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que perverteu o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com a madrasta, porque profanaria o leito do seu pai, e o povo dirá: amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com um animal, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com a sua irmã, filha do seu pai ou filha da sua mãe, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com a sua sogra, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que matar o seu próximo às escondidas, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá: amém. Vamos emendar aqui no 28. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará sobre vocês todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês, virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Benditos serão vocês na cidade, e benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o cesto de cereais, e bendita será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar, e benditos serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês.
Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo que colocarem a mão. Ele os abençoará na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. O Senhor os constituirá para si em povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor seu Deus e andarem nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto do seu solo, na terra em que o Senhor prometeu a dar a vocês sob juramento aos seus pais. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro no céu, para dar chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não embaixo, se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhes ordeno, para guardar e cumprir. Não se desviem de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para servir. Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas essas maldições. Malditos serão vocês na cidade e malditos serão no campo. Maldito será o cesto de cereais e maldita será a sua amassadeira de pão. Maldito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, e malditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Malditos serão vocês ao entrar e ao sair. O Senhor mandará sobre vocês a maldição, a confusão e a ameaça em tudo que empreenderem, até que vocês sejam destruídos e pereçam repentinamente por causa da maldade de suas obras, com que vocês me abandonaram. O Senhor fará com que a peste se apegue a vocês, até que os consuma da terra em que vão entrar e da qual tomarão posse. O Senhor os ferirá com fraqueza, febre e inflamação, com calor ardente e seca, com crestamento e ferrugem nas plantas, e isso os perseguirá até que vocês pereçam. O céu sobre a cabeça de vocês será de bronze, e a terra debaixo de vocês será de ferro. Por chuva sobre a sua terra, o Senhor lhes dará pó e cinza, que receberão do céu de vocês, até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará com que vocês sejam derrotados pelos inimigos. Vocês sairão contra eles por um caminho, mas voltarão fugindo por 7 caminhos, e serão objeto de espanto para todos os reinos da terra. Os seus cadáveres servirão de comida a todas as aves do céu e aos animais selvagens, e não haverá quem se espante. O Senhor os ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com coceira, e disso vocês não conseguirão se recuar. O Senhor lhes ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. Vocês andarão às apalpadelas ao meio-dia, como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarão nos seus caminhos. Serão sempre oprimidos e roubados durante todos os seus dias, e não haverá ninguém que os salve. Como é que esse povo ainda desobedece, hein? Meu Deus do céu. Vamos lá. Você encontrará casamento no 30, versículo 30. Você contratará casamento com uma mulher, mas outro homem é que terá relações com ela. Você construirá uma casa, mas não irá morar nela. Plantará uma vinha, mas não colherá os frutos. O seu boi será morto diante dos seus olhos, mas você não comerá da carne. O seu jumento será roubado diante dos seus olhos, e não lhe será restituído. As suas ovelhas serão dadas aos seus inimigos, e não haverá ninguém que o socorra. Não acabou, não. Os seus filhos e as suas filhas serão entregues a outro povo. Vocês verão tudo que ficarão morrendo de saudade todos os dias, mas vocês não poderão fazer nada. O fruto da sua terra e de todo o seu trabalho será comido por um povo que vocês nunca conheceram. E vocês serão oprimidos e quebrantados todos os dias, e ficarão loucos pelo que verão com seus próprios olhos.
O Senhor os castigará com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, das quais vocês não poderão se curar, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O Senhor levará vocês e o rei que tiverem constituído sobre vocês a uma nação que não conheceram, nem vocês, nem os seus pais. E lá servirão outros deuses, feitos de madeira e de pedra. Vocês serão objeto de horror, de provérbio e de escárnio entre todos os povos para onde o Senhor os levar. Vocês lançarão muita semente ao campo, mas colherão pouco, porque os gafanhotos irão consumir tudo. Vocês plantarão e cultivarão muitas vinhas, mas não beberão vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes acabarão com tudo. Em todo o seu território vocês plantarão oliveiras, mas não terão azeite para se ungir, porque as azeitonas cairão. Vocês gerarão filhos e filhas, mas ficarão sem eles, porque serão levados a cativeiro. Todas as árvores e os frutos da terra de vocês serão consumidos pelos gafanhotos. Os estrangeiros que estão no meio de vocês se elevarão cada vez mais, e cada vez mais descerão. Eles emprestarão a vocês, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão por cabeça, e vocês por cauda. Todas essas maldições virão sobre vocês, os perseguirão e os alcançarão, até que vocês sejam destruídos, porque não ouviram a voz do Senhor, seu Deus, para guardarem os mandamentos e os estatutos que lhes ordenou. Senão no meio de vocês, por sinal e por maravilha, bem como entre os seus descendentes, para sempre. Vocês não servirão o Senhor, seu Deus, com alegria e bondade de coração, apesar de terem abundância de tudo. E por isso, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirão os inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Sobre o pescoço de vocês porá um jugo de ferro, até que os tenha destruído. O Senhor fará vir contra vocês uma nação de longe, que virá da extremidade da terra, como o voo impetuoso da águia, uma nação cuja língua vocês não entenderão, nação cruel, que não respeitará os velhos, nem terá piedade dos moços. Eles comerão o produto dos animais e da terra de vocês até que vocês sejam destruídos. Eles não lhe deixarão cereal, vinho, azeite, nem as crias das vacas e das ovelhas de vocês, até que vocês sejam destruídos. Eles cercarão todas as cidades em que vocês moram, até que venham a cair em toda a terra as altas e fortes muralhas em que vocês confiavam. Eles sitiarão vocês em todas as suas cidades e em toda a terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Na angústia e no aperto em que vocês ficarão com o cerco dos seus inimigos, vocês comerão o fruto do seu ventre, isto é, a carne dos seus filhos e das suas filhas, que o Senhor, seu Deus, lhes der. O mais sensível dos homens e o mais delicado do meio de vocês será mesquinho para com o seu irmão, e para com a mulher que ama, e para com os outros filhos que ainda lhe restarem, de modo que não dará a nenhum deles a carne de seus filhos que ele comer, porque nada lhe restou na angústia e no aperto com que os inimigos apertarão vocês em todas as suas cidades. A mais sensível das mulheres e a mais delicada do meio de vocês, que de tão sensível e delicada não tentaria pôr a planta do pé sobre o chão, será mesquinha para com o marido que ama, e para com o seu filho e para com a sua filha. Será mesquinha, não repartindo com eles a placenta que lhe saiu do ventre, e os filhos que tiver, porque os comerás escondidas pela falta de tudo, na angústia e no aperto com que os inimigos apertarão vocês nas suas cidades. Se você não tiver cuidado de cumprir todas as palavras dessa lei, escritas nesse livro, para temerem este nome glorioso e terrível, a saber, o Senhor, seu Deus, então o Senhor fará com que sejam terríveis as pragas que virão sobre vocês e sobre a sua descendência, pragas grandes e duradouras, e enfermidades graves e duradouras. Ele fará voltar contra vocês todas as moléstias do Egito que vocês temeram, e elas se apegarão a vocês. O Senhor também fará vir sobre vocês enfermidades e pragas que não estão escritas no livro desta lei, até que vocês sejam destruídos. Vocês que eram tão numerosos como as estrelas do céu, ficarão reduzidos a poucas pessoas, porque não deram ouvidos à voz do Senhor, o Deus de vocês. Assim como o Senhor tinha prazer em fazer bem a vocês e torná-los mais numerosos, assim também o Senhor terá prazer em destruir e fazê-los perecer. Vocês serão desarraigados da terra
em que estão entrando para dela tomar posse. O Senhor os espalhará entre todos os povos, de uma até outra extremidade da terra. Ali vocês servirão outros deuses, deuses de madeira e de pedra, que nem vocês, nem os seus pais conheceram. Nem ainda entre essas nações vocês terão descanso, nem a planta dos seus pés terá repouso, porque ali o Senhor dará a vocês um coração que treme, olhos cansados e uma alma que desfalece. A vida de vocês estará suspensa como por um fio diante de vocês. Terão pavor de noite e de dia, e não terão certeza de que irão sobreviver. Pela manhã vocês dirão: ah, quem dera já fosse noite. E à noitinha vocês dirão: ah, quem dera já fosse dia. Isso pelo pavor que sentirão no coração e pelo espetáculo que terão diante dos olhos. O Senhor fará com que vocês voltem ao Egito em navios, pelo caminho de que eu lhes disse. Nunca mais vocês o verão. Ali vocês serão oferecidos para venda como escravos e escravas a seus inimigos, mas não haverá quem queira comprá-los. Como é que esse povo ainda desobedece, meu Deus? Para quem já leu a Bíblia sabe o que vai acontecer mais para frente, mas eu não vou dar spoiler. Deus sempre nos alerta das consequências. Ele sempre fala o que vai acontecer se formos desobedientes. Ele sempre deixa clara a bênção e a maldição e coloca nas nossas mãos o poder de decidir sobre a nossa vida, sobre se queremos viver na luz de Deus ou se queremos voltar para as trevas, para o vazio de quando Deus não está presente. A decisão é nossa. Não adianta você olhar para cá e falar: meu Deus, como tu és mau. O Deus daqui do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. É o mesmo Pai, Filho e Espírito Santo, é o mesmo Deus. Lá no Novo Testamento também vemos a expressão: aquilo que você plantar, você vai colher. Está nas nossas mãos. Não completamente nas nossas mãos, porque se estivesse completamente nas nossas mãos, já teríamos sucumbido, como diz a palavra. Mas pelas misericórdias de Deus, quando erramos, quando caímos, podemos levantar e voltar para o caminho, porque Deus é misericordioso. Ele nos ama e Ele nos quer no caminho. Ele não quer aplicar a maldição sobre nossas vidas. Ele quer aplicar a bênção sobre nossas vidas. Mas nós insistimos em dizer: não,